O clube de todos é o clube do torcedor pobre que pode pagar R$20, R$30 e ir para o jogo e eleger o seu presidente, o torcedor negro, o torcedor homossexual, enfim, todos é todos, todos é todos. Então eu acho que o slogan ele foi muito importante, mas mais importante é que o Fluminense de fato, dia após dia, se repense, né, o seu papel social. Clube pioneiro, enfim, no Rio de Janeiro tem uma história que vai para além dos gramados, né? Aqui, nesse lugar aqui onde a gente está, né, tem muita história para ser contada, da história da própria cidade do Rio de Janeiro passa por esse lugar que a gente está. O Fluminense foi tratado como um time racista por anos. A história do futebol brasileiro é elitista e racista. Todos os clubes nasceram de origens elitistas. Com o passar do tempo, os clubes vão se desenvolvendo, vão mudando seu público, vão mudando as pessoas que torcem, vão mudando sua organização. Então, você tratar em 2022 o Fluminense como um time racista, você tratar em 2022 qualquer outro clube como um time elitista, sendo que o povo já abraçou o futebol, eu acho isso extremamente errado, porque você não pune só o clube, você pune todas as pessoas que estão na arquibancada torcendo para aquele clube. Os clubes do Rio de Janeiro naquela época, todos eles praticavam racismo e reproduziam o racismo. Todos eles eram racistas. Por quê? Se a gente fala que a gente vive num racismo estrutural, está na nossa sociedade, não tem como um clube criar a reprodução disso sozinho, né? Isso é quase como você excluir qualquer outra... Todos os clubes olhar para esse clube e falar, olha, você é o culpado disso e você criou isso no futebol. Então, eu acredito que tem aí essas questões da rivalidade, essas questões das histórias que foram contadas por quem foi contada, que esconde intenções e esconde ações. Eu fiz uma disciplina na faculdade sobre futebol e teve um momento que foi sobre o racismo e o futebol, e uma das bibliografias era o negro no futebol brasileiro. Era a bibliografia indicada. E na aula foi discutido sobre como o Fluminense era racista. E isso não foi há 20 anos atrás, faz pouco tempo. E eu tentei argumentar, mas é complicado, né? Quando você é aluno, quando tem bastante gente na sala,
quando o professor coloca aquilo como bibliografia obrigatória. Aí você tenta contra-argumentar, você não tem muito espaço, você agradece e torce para não cair na prova, porque você não vai escrever aquilo. Eu tenho 26 anos e ainda hoje, quando eu falo que eu sou fluminense, é a primeira história que a galera vem me contar. Cara, como você pode ser fluminense de um time que dizia para os jogadores que eles tinham que passar pó de arroz para ficar mais claro, né? E aí eu acredito que também isso está muito conectado com a rivalidade entre os clubes, que é uma rivalidade muito forte, mas não uma rivalidade ligada à violência, mas uma rivalidade mesmo de, olha, eu quero que meu time seja melhor do que o seu, quero que meu time seja maior do que o seu. Acho que primeiro, acima de tudo, desmistificar, não é destruir, é desmistificar histórias que acho que todo mundo cresceu ouvindo. E contar a história do pó de arroz, como já foi feito, é determinante para isso também. Desmistificar isso e falar que o clube de todos é para que as pessoas possam enxergar, como eu falei, trabalhar com a imagem, possibilidade. Explicar o porquê é o clube de todos, com ações. A gente vira 10 livros na história. Acaba de vez, sepulta de vez essa situação de que o Fluminense foi colocado aí como um clube que proibia o negro no futebol. E, corroborando, o Fluminense foi o clube que, através de Arnaldo Guille e sua comissão, profissionalizou, quer dizer, foi um dos membros fundamentais para a profissionalização do futebol, ou seja, tornar aquele cidadão como um atleta, mas um cidadão reconhecido socialmente, carteira de trabalho, direitos trabalhistas, reconhecido pela sociedade. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, né, quando a gente fala sobre racismo, e é um desafio muito grande a gente falar de racismo no Brasil, e quando a gente entende isso, a gente entende a responsabilidade que os clubes têm nesse lugar. O esporte, de maneira geral, ele é uma ferramenta de humanização, né? Embora o microcosmo cultural que esteja ali presente no estádio, por exemplo, possa refletir outros aspectos da sociedade, inclusive aspectos racistas, o esporte, principalmente aqui na sociedade brasileira, sempre foi utilizado como uma ferramenta de humanidade, né? Seja dentro de projetos sociais, seja dentro até mesmo de um encontro do atleta consigo mesmo, um autoconhecimento. Então, já a partir dessa premissa, a gente considera o esporte como possibilidade de luta antirracista, antigenocida, antidesumanização. Às vezes querem separar futebol e sociedade, não existe, se retroalimentam. Na sociedade acontece o que acontece no futebol acontece o que acontece na sociedade. Então, acho que a gente partir do ponto de que racismo é um dispositivo criado para poder hierarquizar povos e culturas, eu acho que é um ponto bom da gente partir, e a partir do momento que a gente fala criado, subentende-se que não é algo que nasce na gente. Então, acho que é o primeiro ponto, né, do racismo não nasce nas pessoas. Então, ele é um dispositivo que é criado, então está na nossa estrutura como sociedade brasileira, e ele é criado justamente para poder hierarquizar, para poder apartar as pessoas. Quando eu penso muito sobre o que é o racismo no Brasil, eu gosto muito da analogia que quem trouxe foi o Henrique Vieira, né? A gente fala de estrutura, não é uma pilastra que eu encosto ou não, é o chão. É o chão que todo mundo pisa. Né? Eu não posso ser racista com uma pessoa negra, mas eu posso reproduzir esse valor hegemônico. Né? Hegemônico é uma força determinante dos grupos que mandam, que estão na ponta da pirâmide, vão fazer com que as outras camadas possam reproduzir. A gente faz parte de uma sociedade, de um país que foi assolado por 350 anos de escravidão, né? Isso não é algo que... A reparação histórica, né, que todo mundo fala e que a gente está batendo na tecla, não é algo que vai mudar em 10 ou 15 ou 20 anos, né? É algo que a gente tem que lutar, que vem já sendo lutado aí, desde o MNU, Movimento Negro Unificado, enfim, desde as nossas pautas políticas e sociais em relação à questão de raça e ao racismo. Acho que é uma das formas mais eficazes de a gente explicar o racismo no país, que é quando a gente tem jogadores negros, né, e a gente sabe que os jogadores negros hoje fazem parte de uma elite econômica, então
quando os torcedores, de uma forma geral, estão decepcionados com a sua performance, a única forma deles se sentirem superiores a esses jogadores, que sua maioria são negros no país, é com insultos raciais. A experiência prática do ser torcedor, né? Do estar no estádio, e muitas das vezes essa experiência pode refletir pensamentos e comportamentos que não têm a ver necessariamente com o mundo esportivo, como os vários casos que a gente viu de racismo, viu e vê de racismo, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Eu acho importante a gente lembrar que no Brasil, e aí o futebol teve um papel fundamental nisso, de justamente usar o racismo, esse dispositivo, para levantar essa ideia, né, que é uma ideia falsa de que somos todos iguais. O racismo, ele fica em segundo plano porque em um determinado momento da história precisou-se sobrepor a cultura brasileira. E a gente tem o futebol como materialidade disso. Então, como que o Brasil é um país racista se a gente tem o Pelé como nosso ídolo? Se a gente tem o Didi como nosso ídolo? Tem uma frase que eu venho falando sempre, que é a diferença entre diversidade e inclusão. Diversidade é convidar alguém para a festa. Você convidou aquela pessoa para sua festa de aniversário. Inclusão é chamar essa pessoa para dançar. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é eu chamar e falar que eu tenho diversidade aqui e coloquei várias... tem pessoas negras, tem mulheres, tem pessoas trans, você vai elencando assim. Mas você realmente dá algo para essa pessoa, algum tipo de poder para essa pessoa, algum tipo de destaque para essa pessoa. Isso o Fluminense fez, assim. Acho que a partir do futebol a gente consegue explicar o racismo muito bem. E aí, como a partir agora do futebol a gente combate esse racismo. E aí tem esse lugar dos clubes enquanto plataforma de ascensão, de formação do cidadão, de formação da autoestima desses jogadores negros. Não crie slogan, não crie frases, músicas para sinalizar que nós somos a favor de uma diversidade, né? Aquela falácia, somos todos iguais. Assuma que você é racista ou modifique a partir do seu grande poder ou do seu pequeno poder, né? Todos nós, ao longo de 24 horas, podemos modificar algo. O futebol profissional foi criado nessa ideia de elitização, né? E é muito difícil você ver um presidente de clube negro, né? As pessoas que estão administrando o clube serem negras, né? O Fluminense teve o Arnaldo Santiago, mas a gente entra na discussão sobre a questão do negro único e, não, então não tem racismo porque existiu lá aquele jogador, aquele influenciador negro no clube. A partir do momento que a gente não se confronta e não coloca as metas sérias para colocar pessoas negras nesses lugares de executivo, aí a gente tem um problema. Não adianta a gente ter pessoas negras analistas, pessoas negras estagiárias, pessoas negras que não estão em poder de decisão, em tomada de decisão. E para essas pessoas que estão como analistas, como estagiárias, como que a gente faz um plano de desenvolvimento de carreira para elas dentro desses clubes? Há uma necessidade de cobrança das instituições em relação à inclusão e cargo de poder de pessoas negras, principalmente no futebol. Quando você vai pensar, quem assiste futebol no Brasil? São pessoas pretas, a maioria. Quem lota, por mais que o ingresso seja caríssimo, quem lota o Maracanã é a pessoa preta. E aí, cadê essas pessoas dentro do campo? Cadê essas pessoas fora do campo? Na cadeia produtiva, na cadeia organizacional? A representatividade negra, ela é política, né? A gente entende quão importante é para além das 4 linhas, né, do campo. Então, essa coisa esse meu empenho de trazer meu pai para o clube, de viver o Fluminense além dos jogos, eu considero um ato político também, porque muito se fala sobre ocupação de espaço, sobre apagamento negro, né? Então, o Fluminense se tornou esse clube em que as pessoas apontam o dedo para dizer que o negro não deve estar, o negro é uma incoerência, o negro está no ser torcedor do Fluminense, né? E é mais uma vez
uma maneira de brancos legislarem sobre o nosso comportamento, né? Sobre o que a gente deve fazer. Então, é mais uma vez a nossa luta de bater no peito, de querer ser sim tricolor, porque é uma conexão que não se explica, é uma paixão e eu não dou direito de ninguém de dizer se eu devo ou não pertencer. Então, ser tricolor e ser negro é um ato de resistência. Eu quando vou nos jogos com meu pai e percebo na arquibancada os negros, como a gente faz, né, em qualquer espaço, né, em qualquer espaço público, todo negro procura outros negros, né? Então, eu acho que isso ganha força no Fluminense. Quando eu vejo essa presença cada vez maior, e eu percebo isso de uma maneira com muita felicidade, percebo essa presença cada vez maior de negros na torcida fluminense, eu falo, a gente resistiu. Pensar o futebol ainda é pensar um ambiente extremamente machista, racista, por vezes a gente tem visto ali, mas sobretudo um lugar que está muito apto ao machismo, ao patriarcado. A gente vê, por exemplo, quando a gente tem árbitras, né, bandeirinhas, mulheres, a violência do tratamento que se dá a essas mulheres, diferentemente até do tratamento violento que se dá aos homens, mas os xingamentos eles estão em caráter diferentes, né? Os xingamentos a essas mulheres eles são muito mais atrelados à sua humanidade ou à sua estética e não à sua competência. Eu como branca e mulher, eu sofro por um lado e sou privilegiada por outro lado. Eu sou privilegiada porque eu sou branca, mas eu sofro machismo porque eu sou mulher. Então, é o meu lugar de fala de um lado, não é o meu lugar de fala do outro. Imagina as mulheres negras, mulheres e negras, que sofrem 2 vezes mais do que eu tô sofrendo sendo mulher e branca. E é uma luta que perpassa, como eu falei, a questão de raça, de gênero e também de classe. Eu acho que é um erro se a gente não pensar a raça junto com a ideia de classe social, junto com a ideia de classe. E aí, quando eu penso em todos, né, esse todos seria quem, né? Quem seria esse todos? Seria o negro? Tudo bem. O favelado? Tudo bem. A mulher? Tudo bem. O LGBT? Tudo bem. Beleza. E como a gente consegue discutir isso de forma não única, mas que de forma relacionada, né? E o futebol é um exemplo disso. O futebol é um exemplo que a gente pega o Richarlison, que é o exemplo do jogador homossexual que foi escrachado durante sua carreira toda. Ele é um cidadão negro. Então, sem dúvida nenhuma, o fato dele ser homossexual foi um peso na carreira dele, sem dúvidas. Mas o fato dele ser negro também foi um peso na carreira dele. E eu acredito fielmente que as coisas estão relacionadas, né? Que a gente ainda tem como a normalização, a naturalização do que é o normal, é o pessoa branca, heterossexual, enfim. Então, eu tenho certeza que a gente... É um caminho muito longo, é um caminho muito árduo, mas que a gente está caminhando. E eu respeito muito, muito mesmo as pessoas pretas que, de alguma forma, lutam contra o racismo de formas diferentes. Eu acho que o racismo é tão cruel que ele acaba unificando o cidadão negro. É como se você tivesse que pensar da mesma forma que o seu companheiro, enfim, que o seu camarada negro. Eu ando num grupo de amigos tricolores que é diverso, né? Tem a galera que é preta, a galera branca, a galera que é LGBT, a galera que é hétero. Enfim, tem tudo isso, né? E eu, como uma mulher negra, LGBT, bissexual, eu acho que é muito importante pra gente acabar com essa falácia que tem do time do Fluminense, primeiramente, ser racista, né? De ser um time racista e de ser um time da elite, né? E a gente anda no meio de vários torcedores que são de todas as classes sociais, de todas as cores, de todos os credos, de todas as orientações sexuais, né? Eu acho que é muito importante, enquanto Fluminense, enquanto clube, o clube tá trazendo isso mesmo, porque é importante pra gente que é preto, pra gente que é LGBT, a gente vê que o nosso clube, que o nosso time tá junto da gente. Acho que nas 2 últimas décadas, a discussão da identidade, da localização de cada um de nós e da agenda que nós temos pessoalmente, mas também em comunidade,
eu acho que foi o que deu a toada das discussões sociais ao longo desse primeiro quarto. Então a gente vem num processo contínuo, herdeiro de experiências e lutas do século passado, então o movimento negro, não só brasileiro, mas mundial, que desemboca num século XXI mais atento, mais responsável e mais receptivo para essas discussões. Então, é nada mais justo que o futebol, enquanto também um instrumento parte da sociedade, ele também esteja coadunado com esse tempo, essa contemporaneidade. Então, faz sentido, né, historicamente, inclusive, que esse tipo de iniciativa também esteja presente no futebol. Estranho seria se não estivesse. O principal papel dos clubes de futebol hoje é esquecer o passado. É olhar para frente e pensar o quanto eles podem contribuir de fato para que a gente tenha uma estrutura melhor. E quando a gente fala, um ponto principal, quando a gente fala de clube de futebol, que são instituições privadas, mas que ganham muito dinheiro público. E ganham muito dinheiro público para fazer projeto social. E esse projeto social, muitas vezes, ele está preso a dar oportunidade a meninos para jogar. Eu quero dizer para todo mundo que isso não é um projeto social. Dar oportunidade a um talento jogar no teu clube é muito mais visando o clube do que visando uma comunidade. Então o que eu digo para o clube de futebol é: vamos usar esse espaço midiático que tu tem para falar do genocídio da população negra. Vamos usar esse espaço midiático que tu tem para falar de intolerância religiosa. Vamos usar esse espaço midiático que tu tem para desconstruir a cabeça das pessoas, para que elas entendam que racismo não é só insulto e xingamento, que racismo é a falta de oportunidade para pessoas negras ocuparem esse espaço que o futebol proporciona, que a gente não consegue chegar. Eu parto do princípio seguinte: o esporte é a ferramenta mais democrática que a gente tem. Não só por salvar, literalmente, com projetos sociais, mas porque ele se vale da régua da paixão. O cara muito rico, o cara muito pobre, preto, branco, a paixão baliza tudo isso. Então o discurso do atleta chega para todo mundo de forma igual, ao mesmo tempo. Pode ser que um discorde e o outro concorde, mas chega. Mais uma vez, o lugar de corresponsáveis que os times de futebol precisam assumir na sociedade, né? Conversando com as suas torcidas, produzindo material educativo, falando de racismo, falando da história do Brasil, entendendo que história do Brasil é essa que faz com que o nosso imaginário esteja tão contaminado de tanta discriminação com relação aos corpos negros, né? E por que essa violência é dirigida aos jogadores negros? A gente precisa falar dessas coisas, a gente precisa falar do nosso período colonial, a gente precisa falar da escravidão, a gente precisa falar de como é que a gente sai desse lugar e pactua outra relação social, porque não adianta a gente viver numa democracia sem a gente rever os nossos valores morais. Para a gente poder pautar, inclusive as nossas torcidas, a partir de um ambiente respeitoso e com ética, a gente vai ter que olhar para os nossos valores morais, a gente vai ter que desimpregnar uma série de preconceitos que a sociedade brasileira ainda hoje tem e reforça sobre a população negra. Pensando no futebol, sobretudo, eu acho que é o papel de não se calar, cara, porque, como eu falei antes, né, eu acho que a gente tá tão cansado, que eu falo de uma forma muito, muito pessoal, né, que quando eu vejo um caso de racismo eu não consigo mais ter forças pra gritar, sabe? O clube não é só dentro das quatro linhas, né? Que o clube move paixões e pessoas diferentes, de cores diferentes, de credos diferentes e de orientações sexuais diferentes também, de classes diferentes. Então acho que tem que passar pelo papel do clube, a administração, enfim, entender que o futebol não está dentro só das quatro linhas, que o futebol ele perpassa muitos lugares, né? E o futebol como esse gancho da paixão, né? Então o futebol impacta esse torcedor pelo gancho da paixão, então ele não está no racional, ele está na emoção. Então como a partir da emoção a gente consegue também conscientizar esse torcedor e trazer essa responsabilidade para o torcedor. Porque ainda que o clube ele crie uma série de iniciativas e o torcedor ele com muito orgulho poste nas suas redes sociais o que o clube dele faça, qual é o papel dele no dia a dia enquanto torcedor?
E o Fluminense, ele é um time histórico, né? Então ele tem ali um poder, um lugar de fala, né? Se a gente quiser usar teorias afrocentradas, um lugar ali de muita relevância quando ele fala diretamente para os seus torcedores, né? É diferente de eu falar, né? Uma coisa é quando o Fluminense fala, quem ele abarca, como abarca, de que forma e quais os desdobramentos disso, né, para a sociedade, porque tem o impacto, né? Então eu vejo como algo não só relevante, mas algo totalmente em diálogo com a contemporaneidade, né? A necessidade que esse tempo nos coloca desse tipo de posicionamento. Quando a gente pensa ali na formação social dos clubes, enquanto entidades esportivas, eu acho fundamental a gente pensar, né, como os clubes nasceram, né? Como clubes sociais, clubes aristocráticos, de elite. Quando a gente vai pensar aqui no Rio de Janeiro, na formação do Fluminense, enquanto um espaço aristocrático, a formação do clube em Laranjeiras. Então, como desse espaço aristocrático se torna um time de todos? Qual é essa virada de chave para se tornar um time de todos, né? E a responsabilidade, a partir do momento que a gente admite que é um time de todos, de chamar para si a responsabilidade. Não há mais necessidade de você ser neutro em discussões que envolvem raça e identidade de gênero, porque já tem materiais e vivências, nossas vivências, o suficiente para que a gente saiba respeitar, né, e saiba ser uma pessoa menos neutra, porque isso reflete em tudo, na nossa decisão de voto, reflete como a nossa sociedade vai ficar nessa neutralidade. E eu acho que, no final, a neutralidade ela é uma armadilha, porque a neutralidade sempre vai nos colocar no lado que está oprimindo mais na sociedade. O primeiro passo é olhar para si, olhar para dentro, né? Olhar para o próprio quintal. Então acho que é importante o Fluminense ter Fluminense primeiro para depois expandir para outros clubes, né? Ter esse cuidado. Não, muito se fala em estrutura, o racismo é estrutural, realmente, ele é estrutural. Mas a estrutura é feita de pessoas. Ela não se criou, a estrutura não se criou, pessoas fazem a estrutura. Então, se a estrutura é um clube, pessoas fazem um clube. Que pessoas são essas? Que imagem é essa que se tem? Por que se tem essa imagem? O que precisa fazer para desconstruir essa imagem? Assumir, pensar e agir. O que está sendo feito. Então a gente tem que pensar, se de fato eu sou um clube inclusivo, o que eu faço para chamar essas pessoas negras? E aí eu vou entrar na questão do Fluminense, vou primeiro fazer essa pergunta, que eu, olhando de fora, mapeando o Brasil, não sei de forma segura e convicta o quanto o Fluminense faz esse papel de inclusão. Mas eu vejo hoje o Fluminense com uma arquibancada com torcedores negros. E eu vejo o Fluminense se manifestando em questões raciais, como todos os clubes, né? Praticamente hoje, no último levantamento do Observatório, no dia 20 de novembro, 18 clubes da Série A de 20 falaram da questão racial. Em 2015, primeiro ano que o Observatório fez esse mapeamento, 6 clubes falaram. Para chegar em 2022, 18 clubes. Ou seja, por mais que eu, Marcelo Carvalho, saiba o movimento que precisa acontecer para um clube de futebol ter uma manifestação, por isso que eu digo que a gente precisa valorizar essa pequena manifestação, porque dentro do conselho, dentro da área da sala de comunicação, tem muita gente dizendo não vai, não faz, ele está saindo para a rua. E eu acho que esse é o papel que o Fluminense pode fazer hoje de contar a sua história, mas principalmente de acolhimento. Eu acho que está aqui o papel que é um convite ao Fluminense, é um pedido ao Fluminense e a todos os clubes, abram suas portas de fato para promover diversidade e inclusão. Pensem no papel das pessoas negras ocupando espaços de decisão. Pensem no papel de pessoas negras sendo o rosto de um clube de futebol. Essa frase é para todos, né? Realmente é muito vaga. É preciso atitude, é preciso ações, é preciso ter comprometimento. E o Fluminense está tendo comprometimento de dar lugar
de fala e imagem para nós, torcedores pretos, e inspirar a mente, transformar pensamentos racistas. O Chico Guanabara é uma grande inspiração para nós. O Chico Guanabara é para nós uma referência de um torcedor. Ele podia frequentar o clube deu acesso a ele. O clube não o discriminou porque ele era preto, ao contrário, né? Nós todos temos muito orgulho dessa história linda do Chico Guanabara. Todos nós entendemos que o primeiro torcedor foi preto e que o Fluminense não está apagando essa história. Ao contrário, está trazendo de volta para que todos nós tenhamos acesso a muitas histórias de torcedores, colaboradores desse clube da pele preta. Cara, assim, é algo, eu não diria nem nobre, sabe? Porque, infelizmente, a gente tem que tomar esse papel para mostrar pra galera que tá, sabe? Que não tem que ter essa divisão. Óbvio que no mundo que a gente tá, a gente precisa falar que nós somos o time de todos, sim. Mas tinha que ser algo normal, sabe? Pra todo mundo, sabe? A gente não tinha que ter que ficar explicando que precisa, sabe? Nós somos o time de todos. É algo tão simples, você sair da sua casa, você sentar na cadeira, você assistir o seu jogo, não importa qual tipo de pessoa você é, o que você tá levando ali dentro de si, sabe? Então, assim, do Fluminense e de outros clubes também é algo que tem que ser mantido, porque a gente sabe que no Brasil a gente não pode esquecer de nada. Se a gente parar de falar hoje que nós somos o time de todos, daqui a 6 meses a galera já tá retomando com tudo, é algo que tem que ser mantido, tem que ser mostrado aos torcedores, porque leva muito lance de autoestima também, sabe? Da galera preta tá assistindo esse documentário e fala, caraca, que maneiro, velho. Às vezes eu não sabia que era assim, né? A gente também aprende, sabe? Da galera preta fala, caramba, que bacana. Ou do cara que faz parte da comunidade LGBTQI+, e fala, caraca, agora será que eu posso ir no estádio tranquilo mesmo com meu namorado, com a minha namorada e ficar tudo numa paz? Ou da mulher ser representada pelo time feminino, pelas mulheres que trabalham dentro do clube também, sabe? Então, assim, falar que nós somos o time de todos é algo extremamente importante para trazer autoestima para o torcedor também, para trazer segurança para o torcedor também de que tá tudo bem. Esse aqui é o teu lugar, sabe? É só torcer pro Fluminense. Essas iniciativas que o Fluminense tem abraçado nos últimos anos, nos últimos 2 anos pelo menos, são iniciativas muito importantes e eu acredito que elas ajudam muito a posicionar o clube institucionalmente na dianteira de questões que são muito sensíveis da sociedade. Eu vejo, por exemplo, campanhas contra o racismo, como essa aqui desse documentário. Eu vejo campanhas em prol da comunidade LGBT. Eu vejo campanhas a favor da igualdade com mulheres na sociedade. E inúmeras outras. Eu acho que isso faz com que, no meu lugar de torcedor e sócio do clube, eu tenha muito orgulho da instituição que eu torço, do clube que me faz sair de casa para ir ao estádio, comprar uma camisa dele, fazer com que convença outras crianças assim a serem tricolores como meus sobrinhos, minha afilhada. É muito gratificante ver esse tipo de posicionamento do clube que eu torço. Eu acho que usar a expressão time de todos é uma responsabilidade muito grande e define uma sabedoria, né? Um entendimento do que isso quer dizer. Então eu acho que time de todos é você conseguir abraçar todas as pessoas com todas as suas diferenças, com todas as suas igualdades também, e transformar isso numa união de povos, de tribos, de conceitos. Eu acho necessário, eu acho que é primordial, porque o Fluminense tem torcedores negros. E negar essa torcida, negar a existência dessas pessoas. Então tem muita gente que ama o Fluminense e que está aqui ocupando os espaços, e essas pessoas precisam ser reconhecidas enquanto torcedores. Então, e uma vez que você coloca que você é o time de todos, você precisa fazer o esforço de incorporar todo mundo. Sejam pessoas negras, sejam pessoas LGBTQIA+, então é preciso... A partir dessa campanha, eu acho que o Fluminense tem mostrado que está acompanhando as mudanças da sociedade, né? Então, a partir do momento que veio a campanha, veio também a chance da gente trazer um novo debate para dentro do clube. Sentimento de orgulho, porque eu acho que a vida vai muito mais lá do futebol. Eu acho que no final todos somos irmãos, todos al final somos seres humanos, somos pessoas, independentemente dos gustos, da cor, da raça, das preferências. Eu acho que
que todos estamos unidos a algo superior, a algo mais grande. Então eu acho que é um motivo de orgulho as incentivas que faz Fluminense, porque eu acho que também é um chamado que temos nós, por meio do futebol, por meio da visibilidade, criar um pouco de consciência em as pessoas, porque precisamos de um mundo melhor e desde cada uma de nossa parte fazer nossa contribuição para que o mundo fique melhor, um mundo mais donde todo el mundo sea más incluido, un mundo donde todo el mundo se sienta más confortable, porque al final del día todos vinimos a ser felices, a tratar de hacer felices a los demás, y un mundo que merece el mayor respeto para todas las personas por igual. Acho que é um lindo gesto para todo mundo, né? Que a gente tenha essa consciência de saber respeitar o outro, o próximo, independentemente de que as pessoas sintam diferente, gostem diferente. Eu acho que todo mundo tem que ser aceitado de qualquer jeito, de qualquer maneira para poder lidar contra todos nós. Falar do meu sentimento, né? O que eu vivo na rua, o que eu vejo na rua. Tive uma experiência incrível agora na Taça das Favelas, onde que as pessoas me abordaram na rua e falando lá no estádio do Bangu, falando sobre a gente defender a causa, sobre o Fluminense defender a causa, sobre ser o time de todos e pessoas de outras equipes que torcem para outros clubes. Então eu fico extremamente engrandecido, feliz e realmente realizado por nosso time realmente lutar por todas as causas e defender todas as causas. Então a gente fala que realmente o Fluminense é o time de todos, porque vive e faz isso de uma forma incrível. Me sinto muito orgulhoso, né? A gente vive num país muito plural e temos, né, no nosso país a paixão nacional que é o futebol. E a gente vê como o futebol ele alcança, né, todas as classes, todas as raças, e o quanto ele é importante na construção de uma sociedade mais justa, né, no lazer da sociedade, como que pessoas pobres, jogadores pobres ascendem, né, através do futebol e dão uma vida melhor para sua família. E faz parte do futebol essa pluralidade e é o que faz o futebol ser especial e ganhar o coração de todos os brasileiros e as pessoas no mundo. Com certeza o futebol não seria tão especial se pertencesse a uma classe, a uma raça, enfim, não fosse o esporte de todos. Bom, sem dúvida o Fluminense hoje é um dos clubes que realmente acolhe todo mundo, né? Tá sempre fazendo ações, né, dentro e fora do campo aí, né? Então eu fico muito contente, feliz pelo clube tá proporcionando isso para todo mundo, né? Isso mostra que realmente o Fluminense é o clube de todos. É importante a gente entender o Brasil, né? O Brasil, ele é pluriversal. Ele é mais do que plural, ele tem uma pluriversalidade de possibilidades, né? E um time como o Fluminense tem uma projeção nacional. Então a gente também precisa considerar isso. Então, qual é o impacto no sentido nacional de ter posicionamentos de um time como esse num campeonato brasileiro, por exemplo, num Brasileirão Copa do Brasil? Isso tem um impacto, isso tem uma relevância que não pode ser ignorada. Então, como a gente consegue olhar hoje para o Fluminense, olhar hoje para os clubes de um modo geral, como uma ferramenta de ascensão de autoestima de jovens pretos da periferia, em sua maioria? Que muitas vezes a gente negligencia esse olhar. Se a gente hoje for nas peneiras dos clubes, se a gente hoje for em Xerém, quantos jovens negros estão ali, reside ali o seu sonho, né? Não só deles, mas das famílias dele, né? E como aquele lugar, o ir para Xerém, o colocar a blusa do Fluminense, colocar o meião do Fluminense, reside um sonho, reside uma autoestima, reside uma vontade de ser e estar no mundo enquanto um jovem negro. E o papel do clube de ser plataforma disso. Eu acho que o Fluminense está caminhando, o torcedor do Fluminense está caminhando, e é óbvio que as ações que o Fluminense faz, eu falo ações não só no dia 20 de novembro, não só em junho, no dia do orgulho LGBT, mas eu falo de ações que o Fluminense faz em relação a atos mesmo racistas que acontecem, atos discriminatórios que acontecem como um todo. O Fluminense, eu acho que ele, na medida do possível, dentro da sociedade complexa que a sociedade brasileira ele já vem se posicionando dessa forma já de algum tempo para cá, muito antes até do próprio slogan.
o time de todos, mas eu acho que o slogan é bom, que reforça essa ideia, mas não basta o slogan. Eu acho que as ações que comprovem que o Fluminense é um time de todos, elas acontecem, mas elas precisam ser ainda mais categóricas. E o Fluminense, ele vem com algumas ações institucionais, né, como eu falei, não só em dia 20 de novembro, né, como, por exemplo, a questão dos sócios, né? O nosso sócio hoje é um sócio que, obviamente, poderia ser muito mais acessível, mas que, dentre todos os sócios do Rio de Janeiro, é um sócio acessível. E mais do que isso, acho que a iniciativa que o Fluminense teve de ter um setor popular na arquibancada foi um golaço, né? A ação que o Fluminense fez em mobilizar pessoas de baixa renda para se tornarem sócias e poderem assistir os jogos do Fluminense da Leste Superior, que é um lugar bem bom de assistir jogo, Rádio Convir, foi um golaço que o Fluminense fez. Então, é óbvio que as coisas ainda estão caminhando, mas se pegar esse exemplo, que é a questão dos sócios, eu acho que foi um avanço bem significativo. Então, a campanha vindo da gente é uma coisa que, na época que eu trabalhava aqui, é uma coisa que também enferveceu muito da gente ter esse primeiro passo, entendeu? Documentário, livro, tiver acesso às nossas informações de rede social. Isso, você sabia que isso pó de arroz não foi? Você sabia? Aí o moleque vai lá pra coisa, não, mano, você tá falando tudo errado. E ele tem convicção, porque ele leu do clube dele, entendeu? Não viu da sua boca. Sua boca você quer me ofender, eu falei, mano, não ligo. Então você cria tricolores fortes, você cria uma rede mais forte, que é o que importa, né, mano? Isso o Fluminense fez, assim, sabe? Ajudando crianças pobres aqui no Natal, especialmente pessoas negras no Natal aqui na sede, sabe? E se você for pensar que normalmente as pessoas fazem isso, esse tipo de ação, né? As pessoas vão para a África e tiram foto com as crianças pobres. Ei, ajudei! Não, porque se fosse assim, o mundo todo falaria sobre essa história até hoje, né? Não, a gente realmente ajudou e não era uma coisa que ia pra mídia, nossa, o Fluminense faz isso. Não, era uma coisa que era feita genuinamente para poder ajudar aquelas pessoas, dar um espaço para aquelas pessoas, fazer com que elas se sentissem em casa, sabe? Quando eu entendo o Fluminense engajado e empenhado em ocupar esses espaços e trabalhar esse conceito do todo, eu entendo que a partir do momento que o clube entende que precisa estar conectado com as pautas do momento, entendendo como o mundo está lidando com essas questões raciais, sociais, de gênero, eu acho que quando o clube traz para dentro esse debate, aí sim ela começa a falar com todo mundo, né? Eu acho que a importância de falar com todos é isso, é trazer todas as pautas, entender o que é importante, entender que o clube é muito mais do que o esporte, né? Eu acho que a partir do momento que você fala com massa, você tem que entender a importância da sua fala, a importância da sua comunicação, e é muito além do esporte, né? Eu acho que o movimento do clube nessa direção, para mim, eu acho bastante animador. Eu acho que isso que faz alimenta, pelo menos para mim, eu acredito que para muita gente, o orgulho de ser tricolor. Então, o orgulho por um clube vai além de um grande atleta, de um clube, de uma partida em que tem um desempenho bom, satisfatório. É mais do que isso, o clube está conectado com a realidade não só do estado, não só do país, mas do mundo, né? Hoje, o Maracanã, eu vejo a torcida do Fluminense muito mais vigilante em relação a essas questões. É claro que o processo é lento e árduo, beleza, mas eu vejo como tá rolando avanços. Eu acho que os nossos grupos, eu pego pelo meu grupo de torcedores, um grupo dos meus amigos, que vou para jogo com eles todos os jogos. Ali é um grupo de 10 pessoas que você tem alguns pretos, você tem alguns LGBTs, você tem várias mulheres, e que a gente se abraça, que a gente se acolhe e que a gente se vê na arquibancada, eu falo por mim, mas eu falo por todos eles também, como um lugar família. Então eu sempre vivi muito arquibancada
e sempre me senti muito acolhida. Eu frequento estádio sozinha, desde os meus 16, 17 anos, eu vinha sozinha mesmo, de metrô, e vinha pra estádio, ficava na Yang, ficava na Força, eu conheço a galera da torcida, e eu me sinto muito, muito representada. São muitas mulheres hoje em dia de frente de torcidas organizadas, e isso tem um valor gigante para quem é torcedor, tanto para mim, que sou torcedora há muito tempo, quanto para os torcedores recentes, para as crianças que hoje em dia olham e veem mulheres como referência. Elas olham para as mulheres nas arquibancadas, mulheres de frente de torcida organizada, mulheres envolvidas dentro de gestão de clube, dentro de administração de clube, mulheres que carregam o escudo do Fluminense no peito, e eu acredito muito que elas têm como referência, assim como eu, mesmo sendo adulta, tenho. E posso dizer por experiência própria de ter feito parte do clube, de ter vivido isso de perto, sentir o quanto as minhas diferenças foram abraçadas e respeitadas, e o quanto isso também foi incentivado pra gente, de dentro pra fora, né, acolher cada vez mais os torcedores, cada vez aprender mais também com as diferenças dos outros, porque respeitar é uma coisa, estar disposto a aprender, eu acho que é muito mais. Então, cara, eu posso dizer de coração que, sendo do clube, não sendo do clube, sendo torcedor, sendo de outra cidade, sendo qualquer diferença que eu possa ter, o Fluminense escolheu um slogan muito bom. Um slogan que define muito o que o Fluminense é e o que ele representa. Eu acho muito importante levantar essa bandeira, porque tem muito, não só time, mas muita gente importante que fica calada. Eu acho que isso é uma forma de até inspirar as pessoas que se sentem acuadas, como eu poderia ter me sentido quando menor, e as pessoas que não têm essa visão que o Fluminense quer disseminar hoje, de que todos são bem-vindos. Eu acho que a importância é isso, de dizer, de mostrar para as pessoas saberem que elas têm um lugar no mundo, e que é importante combater, dar visibilidade às causas e combater todo o preconceito. O Maracanã hoje ele é para mim o lugar que eu mais me sinto acolhida, é o lugar que eu mais me sinto bem. Me sinto feliz de ser diferenciado, eu sou um diferenciado, e para ser diferenciado eu sou um tricolor. Feliz da vida, é isso aí, mano. E já andei a pé, já fui descalço, já atravessei o túnel Dois Irmãos com o meu amigo lá da Rocinha, Alcimar. Todas as vezes que eu vim aqui, e todas as vezes que eu estive com a minha torcida, todas as vezes que eu estive com o clube, com os jogadores, eu sempre me senti em casa. O Fluminense ele tem permitido muito isso, assim como na arquibancada ele tem trazido, a gente olha e vê cada vez mais pessoas, cada vez mais crianças, cada vez mais idosos, cada vez mais negros, cada vez mais casais, tanto hétero quanto LGBTQIA+. É muito diversificado, é um time diversificado. Então, eu acho que a série é importante não só para o que a imprensa vai dizer, não é importante só para o que o rival vai dizer, mas para o torcedor que está na arquibancada, que é gay, que é negro, que é transexual, que é qualquer tipo de minoria, se sinta identificado. Por quê? Você, eu, qualquer outro tipo de pessoa é tão torcedor do Fluminense quanto qualquer um. E eu acho que essa maior mérito da série é que o torcedor de qualquer minoria se sinta identificado com o clube que ele torce. A sociedade, eu acredito que ela esteja muito pendente de atitudes corajosas como essa, né? O Fluminense estava aguardando um momento até que finalmente o calor da discussão chegou num ponto onde ninguém podia se omitir, e o Fluminense foi o primeiro, né? A não se omitir. O primeiro a chegar e falou, pô, eu tô aqui. A questão do time de todos passa diretamente por aí, passa pela questão do gay, passa pela a questão de... Você vê que o Fluminense está se mobilizando em tudo que virtualmente a gente chama de minoria. Está todo mundo encontrando um espaço, todo mundo está se sentindo representado. Então, já não era sem tempo a gente ter, dentro do cenário brasileiro, alguém, uma instituição que despontasse e que chamasse a responsabilidade para si. Esse é o momento que a gente vai reconstruir, porque assim, reconstruir nem sempre é levantar muro, às vezes é cavar buraco também, né? Então a gente está fazendo agora o alicerce, certo? As sapatas da casa, para uma sociedade que seja mais justa, uma sociedade que veja no outro o que ele gostaria, mesmo que a gente não consiga nessa vida
realizar, a gente precisa deixar as sementes prontas. E eu estou sentindo que é aqui que é isso que está acontecendo. Aqui é que vai ser o que vai catapultar para o Brasil, quiçá para o mundo, e eu acredito que isso vai virar um grande elo. Um elo, não diria, uma corrente, né? Já que cada um vai ser um elo muito forte, de amor à humanidade e ao nosso planeta. E o Fluminense vai estar puxando esse bonde. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor, salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição. A paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Vence o Fluminense com verde da esperança, pois quem espera sempre alcança. Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias mil. Vence o Fluminense com o sangue do encarnado, com amor e com vigor. Faz a torcida querida vibrar de emoção, o tricampeão. O que é que eu sou? Sou tricolor de coração. Eu pequenininho, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Salve, salve! Salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição. A paz, a esperança, o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Vence o Fluminense usando a fidalguia. Branco é paz e harmonia. Brilha com o sol da manhã, qual luz refletor. Salve o tricolor. Brilha com o sol da manhã, qual luz refletor. Salve o tricolor.